Existem duas maneiras. Quando nós montamos esse cálculo aqui, de novo, aquele mesmo exemplo que a gente fez tantas vezes. Nós temos um determinado ponto, ponto A, XB, YB, e o ângulo aqui, o ângulo θ entre eles. Nós escrevemos que esse ângulo θ é igual a quanto? Que é igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Para escrever uma equação da reta, na prática, para escrever a equação da reta, ou pelo menos a equação fundamental da reta, nós podemos dar uma pequena colocada aqui. Em primeiro lugar, a gente não precisa de dois pontos, a gente só precisa de um ponto e do coeficiente angular. Isso é a primeira maneira de escrever uma equação, que é o que eu quero passar nesse momento para vocês. Como assim? Se eu pegar esse cara e multiplicar para cá, eu posso arrumar isso daqui. Pode ficar assim, olha. Pode ficar XB, pode ficar o X menos X0 é igual... Rapidinho, desculpa. Vai ficar Y menos Y0 igual a M multiplicado por X menos X0. Onde esse X0 e Y0 é o ponto que você tem. Ou seja, para escrever a equação de uma reta, pelo menos nesse momento que eu estou ensinando para vocês, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de um ponto, x0 e y0, e o coeficiente angular. De um ponto e um coeficiente angular. Isso aqui é a primeira maneira de escrever uma equação da reta. Nós vamos ensinar duas maneiras para vocês aprenderem, tá bom? Tá, Henrique, como é que se faz isso? Vamos aplicar. Exemplo 1. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto A, menos 1 e 4, e que tem coeficiente angular 2. Para fazer a equação da reta, no caso aqui, o que ele está me dando para escrever a equação da reta? Ele está me dando um ponto e o coeficiente angular. Ele está me dando um ponto e está me dando também o coeficiente angular. Como é que eu escrevo essa equação? Utiliza a fórmula, falem comigo, tá? Laine, ioiô, michoxô. Fala. Ioiô, michoxô. Y menos Y0 igual a M multiplicado por X menos X0. Onde esse X0 e esse Y0 é o ponto que ele me deu. X e Y, respectivamente. E esse M é o coeficiente angular. Substituindo todo mundo, eu consigo escrever a equação da reta. Como é que funciona isso? Vai ficar como? Vai ficar Y menos Y0, que é 4, que é igual ao coeficiente angular, que é 2 menos multiplicado por X, menos X0, que é igual a quanto? Menos 1, menos com menos mais. Dando uma arrumada nisso daqui, vai ficar quanto? Y menos 4 igual a quanto? Igual a 2x mais 2. Um pequeno detalhe. Quando você escreve a equação de uma reta, você tem que escrever na forma AX mais BY mais C igual a zero, tá bom? Ou seja, você tem que igualar a equação a zero, colocando x, y e termo dependente. O que eu vou fazer aqui? Vai ficar 2x menos y mais 2 mais 4 igual a zero. Vai ficar 2x menos y mais 6 igual a zero. Isso aqui que eu escrevi chama-se equação geral da reta. Isso foi o primeiro caso. A segunda maneira de escrever uma equação da reta é quando ele dá dois pontos. Lembre-se que eu ensinei para vocês. Eu ensinei como achar uma equação da reta. Primeiro passo, utilizando a fórmula, ioiô michoxô. Nesse caso, eu vou precisar sempre de o quê? De um ponto e de coeficiente angular. A segunda maneira de escrever a equação da reta é quando ele me dá dois pontos. Vamos lá. Segunda maneira. Determine. Segunda maneira de escrever uma equação. Quando ele me dá dois pontos. Quando ele me dá dois pontos, eu faço cálculo de determinante para escrever essa equação. Como? Observem aqui. Exemplo 2. Determine a equação da reta que passa pelos pontos
A, menos 1 e menos 2, e o ponto B, que é 5 e 2. Como é que você vai fazer aqui? Você faz o determinante, tá? Você pega aqui, olha, aqui os pontos, coloca aqui x e y, respectivamente, que são as variáveis que você vai precisar. Coloca aqui o número 5, coloca aqui o número 2, aqui coloca o número menos 1 e aqui coloca menos 2. E completa todo mundo com 1, ficou claro? Agora você vai fazer o determinante aqui. Esse menos 1 joga para cá para cima e esse x joga para cá para baixo. Esse 1 vai para cima, esse 1 aqui vem para baixo. Fazendo o cálculo, como é que vai ficar? Assim. Aqui, ó. 5 vezes menos 2 é menos 10 vezes 1 tem que ser igual a zero, né? Porque isso aqui é uma reta. 5 vezes menos 2 é menos 10 vezes 1 é menos 10. Aqui, ó, x vezes 2 é 2x, 2x vezes 1 é mais 2x. Aqui, menos 1 vezes y é y, vezes y é menos y, aí menos, abre parênteses, faz o contrário agora. Isso aqui vai ser quanto? Menos 2x. Aqui vai ser igual a quanto? Menos 2. E aqui, finalmente, vai ficar quanto? Mais 5y. Tudo isso igual a zero. Vai ficar quanto isso daqui? Arrumando, vai ficar menos 10 mais 2x menos y, menos com menos, mais 2x, menos com menos, mais 2, menos com mais, menos 5y, tudo isso igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, x com x, 2x mais 2x é 4x, y, menos y com menos 5y, menos 6y, e menos 10 com mais 2 vai ser menos 8, tudo isso igual a zero. Dá para simplificar essa equação? Tranquilo. Multiplica por quanto aqui? Aí multiplica não, divide, né? Divide por 2. Vai ficar quanto? Vai ficar 2x menos 3y menos 4 igual a zero. Isso aqui é outra equação da reta. Ficou claro como eu escrevi? Beleza. Essas equações, tanto do primeiro exemplo que eu coloquei aqui, que é menos 2x menos 3y menos 4 igual a zero, e essa equação aqui, essa forma de colocar a equação em função do zero se chama-se equação geral da reta. Só que desde lá na nona série, vocês aprenderam a forma reduzida da equação. É isso que eu quero mostrar agora e também como ler essa equação. Observem, por favor. Formas de expressar uma equação da reta. Normalmente, quando nós escrevíamos uma equação do primeiro grau, escrevíamos desse tipo. Y igual a 2x mais 5, por exemplo, aqui. Na verdade, essa maneira de se expressar uma equação chama-se equação reduzida. A equação reduzida, ela deixa em evidência algumas informações importantes a respeito da equação do primeiro grau. Uma equação da reta. É assim que a gente deve se expressar com ela agora. Equação da reta. Dá algumas informações muito importantes. Toda equação da reta, ela é escrita na forma y igual a mx mais n. Onde esse n, que é o termo independente da equação reduzida, chama-se coeficiente linear. E esse m chama-se coeficiente angular, esse que eu acabei de explicar para vocês. Utilizando como exemplo essa equação aqui que eu escrevi para vocês, observe um pequeno detalhe. Yx. Esse coeficiente linear é o ponto em que a equação ela toca no eixo y, entendido? É como se essa equação fosse daqui, olha só. E bem aqui é esse n, o coeficiente linear. O ângulo se tira daqui, o coeficiente angular, que no caso é igual a quanto? Que no caso é igual a 2. Não é que é interessante? Nos exemplos, é muito comum, por exemplo, deixa eu me colocar aqui, esse exemplo aqui que eu dei mesmo, 2x menos 3y menos 4 igual a zero. Observe. 2x menos 3y menos 4 igual a zero. Isso aqui chama-se equação geral, ou pelo menos a forma geral da equação. Bora escrever a equação reduzida dela? É bem simples. Passa para cá, vai ficar quanto? Vai ficar 3y igual a quanto? 2x menos 4
y igual a quanto? A 2x menos 4 sobre 3. Dando uma arrumada aqui, vai ficar quanto? Y igual a 2x sobre 3 menos 4 sobre 3. Esse valor aqui, esse m igual a 2/3, é o coeficiente angular desta equação. E nos vários exercícios que nós fizermos, ele vai pedir para você escrever isso. Então tem que prestar muita atenção nos detalhes. Ficou claro o que eu escrevi, o que eu falei? Beleza. Esse material de geometria analítica é maravilhosamente longo. E eu vou colocar mais material para vocês estudarem nesses finais de semana, nesses dias, tá bom? Se Deus quiser, amanhã a gente já tem o nosso simulado da nossa nova plataforma e já vai dar para estudar. O que vai ser cobrado vai ser a primeira parte de geometria analítica apenas. Está bem? Vou encerrar aqui e parar a gravação. Só um minuto, rapidinho.